Vamos gravar agora um vídeo cuja temática agora é falar sobre os evangelhos, né? Os evangelhos sinóticos, né? E os evangelhos sinóticos, claro, que é encabeçado ou tem a sua harmonia, a sua coesão, né? Em Mateus, Marcos e Lucas, né? E também eu vou falar sobre o evangelho joanino, né? Os evangelhos em si. Eu quero começar aqui agora, essa problemática teológica e também hermenêutica. Vamos trabalhar aqui a questão dos evangelhos sinóticos e Atos, né? Até porque eu coloquei Atos porque a obra de Lucas, Lucas tem uma obra, né, em 2 volumes, que é o evangelho que escreveu, né, traz o nome do livro Lucas, e a segunda obra, que é o livro de Atos, né? É uma obra em 2 volumes. Então, por que o nome Evangelhos Sinóticos, né? Por que o nome Evangelho Sinótico, né? Então, a gente vai estar analisando o porquê, né? O nome sinótico foi usado pela primeira vez pelo pesquisador alemão, né? Gries Bach, né? Em sua obra Sinótico Evangelho, publicado em Halle, né? Na Alemanha, em 1776, né? Daí que aparece o nome Evangelho Sinótico. O Evangelho Sinótico aparece no século XVIII, nesse ano de 1776. Com efeito, Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos, né? Da palavra grega, né? Sinopticos. Por suas descrições da vida e do ministério de Jesus, empregam um ponto de vista semelhante na organização e no estilo, distinto da perspectiva encontrada no Evangelho de João, né? Então, é aquela visão conjunta de Mateus, Marcos e João, que narra o ministério incessante, ministério público, né? As parábolas, narra os milagres de Jesus, entendeu? Tem uma diferença do evangelho joanino, né? Que é o evangelho mais teológico, interpretativo e etc., né? Que é o evangelho dos 7 sinais, que é o evangelho de João, que a gente vai estar analisando de forma sucinta, né? E uma das questões aqui, a questão sinótica, a teoria das 2 fontes, né? Que a gente vai estar analisando, né? Pegando aqui, eu tenho uma obra aqui relacionada, né? O problema sinótico, né? Que a gente vai estar analisando. Até mesmo a leitura superficial de Mateus e Marcos e Lucas revela tanta semelhança notável, né? Por isso que é evangelho sinótico, visão conjunta. Tem muita semelhança dos dois. Quando diferença significativa, como a visão da vida, do ministério, dos ensinos de Jesus de cada livro. A questão de como explicar essa semelhança e diferença é conhecida como o problema sinótico, né? Sim significa junto, ótico significa ver, visão conjunta, né? Então foi trabalhado desde essa época do século XVIII para se pensar, né? A solução moderna foi o que? Mesmo entre os evangelhos, tem sido assumir que existe algum tipo de dependência literária entre os evangelhos sinóticos. A teoria mais comum aceita para explicar a suposta dependência literária é conhecida como a teoria das 2 fontes, de acordo com essa hipótese, né? Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, então Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte literária, né? Como fonte literária para escrever seus evangelhos, né? Isso que é a questão do problema sinótico. Os proponentes dessa visão imaginavam uma segunda fonte não existente dessa visão, né? Que é chamada a visão Keller, fonte. Argumentava que supostamente essa é a fonte do material presente em Mateus e Lucas, que não aparece em Marcos. Eles apresentam várias linhas da evidência para apoiar esse cenário, né? Essa teoria. Uma das coisas também que eles colocam também aqui é a questão. Em primeiro lugar, a maior parte de Marcos é paralela a Mateus e Lucas. Uma vez que Marcos é muito menor que Mateus e Lucas, os 2 últimos devem ser expansão de Marcos. Segundo os 3 evangelhos, segue o mesmo esboço cronológico geral. Mas no momento em que Mateus ou Lucas se afastam da cronologia de Marcos, o outro concorda com Marcos, né? Então, dito de outra maneira, Mateus e Lucas não se afastam da cronologia de Marcos nos mesmos lugares. Isso é argumentado, mostra que Mateus e Lucas usam Marcos como seu arcabouço histórico. Terceiro, nas passagens comuns aos 3 evangelhos, né, a fraseologia de Mateus e a de Lucas raramente concordam entre si quando difere da de Marcos. Os proponentes da teoria das 2 fontes veem isso como uma confirmação de que Mateus e Lucas usaram o evangelho de Marcos como fonte
de pesquisa literária, né? Então é isso que a gente está colocando aqui, é uma base, né, mais uma provocação para que você possa analisar e ler, né, sobre a questão sinótica, problema sinótico, né? A teoria das duas fontes, que a gente pode ressaltar. Por essa hipótese se conclui que os evangelistas, né, tiveram fontes às quais recorreram, né? Então, para eles escreverem, recorreram a fontes, né, para escrever, né? O Evangelho de Marcos, segundo a teoria, né, dos evangelhos sinóticos, é o mais antigo e serviu de fonte tanto para Lucas como para Mateus, tá? Mateus. Agora, assim, um contraponto para dizer, mas Mateus não é mais antigo, né, do que Marcos, até porque Mateus foi um discípulo de Jesus, porque isso apareceu no século XVIII na escola alemã, né, que Marcos é o mais antigo, né? Tem uma pessoa que defende que Mateus é mais antigo do que Marcos, foi Santo Agostinho. E a sua solução é que encontrou adeptos até o século XX, né? Entre Teodoro, né? Com restrições a Adolfo Stoller. Ele parte do princípio de que os evangelhos surgiram na sequência em que estão o Novo Testamento hoje. É a visão de Santo Agostinho. Assim, o Evangelho de Mateus é o mais antigo. O Evangelho de Marcos, um extrato abreviado de Mateus. E Lucas se baseia nos dois. Isso é a teoria e a base de Santo Agostinho dizer que Mateus é o mais antigo dos evangelhos, simplesmente por causa da sequência que começa, né? Então, mas no século XVIII fala que o evangelho mais antigo não é o de Mateus, é o de Marcos, né? Que vem com essa nomenclatura evangelho sinótico. A questão sinótica, né? A teoria das duas fontes que a gente vai analisar aqui. Uma das questões peculiares que a gente analisa nos evangelhos sinóticos, há 330 versículos comum aos três. Contudo, descobriu-se também 230 versículos comuns somente em Mateus e Lucas, né? O que comprova a existência de uma outra fonte que os especialistas chamam de fonte Q, né? Fonte Keller, que significa fonte, né? Então, eles usaram duas fontes, segundo essa teoria. Mateus usou duas fontes, Lucas usou duas fontes. A primeira fonte de pesquisa, de material bibliográfico, foi Marcos. Mas encontraram também outros textos, versículos, que não tem no Evangelho de Marcos. Então pensaram, não, eles usaram uma segunda fonte, que é chamada fonte Q, né? É uma teoria, né? E cada evangelista usou também material próprio, né? Exemplo disso são alguns episódios narrados apenas no Evangelho. A parábola do bom samaritano só existe em Lucas, né? Isso é próprio somente de Lucas, né? Uma questão também, vamos colocar a questão Marcos, Mateus e Lucas, Evangelho sinótico, visão conjunta, visão semelhante. Particular. Mateus tem particular, Marcos tem particular 61 versículos. Mateus tem particular 210, Lucas tem 527, né? Comuns aos três, né? Comuns aos três são 336 versículos. Tanto Marcos como Lucas tem 336, Mateus também. São tudo comum esses versículos diante dos três. Comum somente entre Marcos e Mateus. São 250 versículos, né? Somente Marcos e Mateus têm, Lucas não. Comum entre Marcos e Lucas, temos 14, né? 14 versículos são comuns. Tanto no livro de Marcos tem, como também no livro de Lucas, né? Agora, comum entre Mateus e Lucas, nós temos em torno de 272, né? 272 versículos diferentes, passagens diferentes, textos diferentes, né? Conteúdo diferente, que daí que entra a teoria que eles possivelmente usaram uma segunda fonte chamada fonte Q, ok? E totais, né? O totais em Marcos, nós temos em torno de 661 versos, né? Em Mateus nós temos 1068 versículos. Em Lucas nós temos 1149 versículos ao todos, tá? É o problema sinótico que tem que ser analisado em sua parte. As etapas na tradição sobre Jesus, né? Então eles trabalham o quê? As palavras e atos de Jesus, né? do ano 4 a.C. até o ano 30, na sua morte. A tradição oral da igreja do 30 até o 50. Outra questão, a logia de Jesus, relato sobre Jesus, né? Uma questão
fórmulas da fé e confissão, que nós temos também. A coleção das tradições e redação dos evangelhos, do ano 50 até o ano 100. São bases, tradições que se pensa, analisa, como foi a confecção, né, escrita desses evangelhos, tá? E uma das coisas que a gente pode estar analisando também, né, dentro dos evangelhos, dos evangelistas, né, o que tem, né, a base principal é toda essa pesquisa que se faz dentro dessa problemática, que eu não vou aprofundar muito, mas você pode estar aprofundando, comprando bons livros, vou colocar livros que você possa estar aprofundando. Evangelhos, evangelho e evangelhos, né? Como a gente pode falar? O evangelho do grego, a palavra evangelho, que quer dizer boa notícia. O termo tem o seu uso no meio pagão do Império Romano. O evangelho era, por exemplo, a notícia que vinha do Imperador Romano, era proclamada em todas as províncias, né? Então, cada um pode considerar com razão esse acontecimento com a origem da sua vida e da sua existência. A providência suscitou e ornou maravilhosamente a vida humana, dando-nos um Augusto, né? Para ele fazer o benefício dos homens como Salvador para nós e para aqueles que virão depois de nós. O dia do nascimento do Deus Augusto foi para o mundo o início das boas novas, o Evangelho, né? Essa foi falado no mundo greco-romano, recebido de graça a ele, ok? Isso nós analisamos toda a base que nós temos a respeito. O Evangelho. Para os cristãos, a boa notícia de fato não era aquela que veio do imperador, mas aquela que veio pelo anúncio do próprio Deus. A boa notícia, o Evangelho é o anúncio do Salvador, o Messias, o Senhor nascido em Belém da Judéia sobre o meio dos pobres, né? É a melhor notícia, as boas novas é Cristo, o grande imperador, o rei do universo. Temos assim dois evangelhos que se contrapõem, César e Cristo, o imperador que domina em Roma e o mestre desprezado e pregado na cruz da Palestina. Ambos são evangelho para os homens, têm certos braços em comum, mas são expressões de dois mundos bem diferentes, né? Outra questão também. Evangelho, antes de ser um livro ou vários livros, é o próprio anúncio que Jesus fazia com sua palavra e sua vida no reino de Deus. Essa é a boa notícia. Então, antes dos evangelhos, houve um evangelho. Paulo utiliza o termo em duas cartas, né? O meu evangelho, Paulo utiliza isso. Nas cartas, seu evangelho, o anúncio da morte, a ressurreição de Jesus, dando Jesus o nome próprio de Cristo, ungido Messias. Cristo ressuscitado, apresentado como Senhor Kyrios, revestido de glória e de poder, ele se tornou redentor da humanidade. E libertando do pecado e da morte, por sua morte e ressurreição, e voltará a julgar os vivos mortos, né? Outra questão precisa que nós vamos analisar dentro dos 4 evangelhos, né? Cada evangelho tem suas particularidades, né? Por quê? Por quê? Uma pergunta por quê, né? Formação dos evangelhos, né? O momento histórico, a vida de Jesus e sua missão junto aos discípulos. O momento da tradição, do escândalo da cruz até a novidade da ressurreição. A missão entre os judeus e depois aos gentios, querigma, catequese, ensino e etc, né? Outra questão, a partir do evento Páscoa, né, se faz toda uma releitura da vida de Jesus. Primeiro surgem relatos do bloco da paixão, coleções de ditos de Jesus, né, relatos de milagres, parábolas, controvérsia. Por último, a narrativa da infância, né, vários evangelhos que a gente for colocar, era para ter no Novo Testamento mais de 50 e poucos evangelhos. Você pode estar acessando lá os nossos vídeos de bibliologia que eu vou falar, né, sobre, não seria 4, seria em torno de 50 e poucos livros do Novo Testamento, né? O momento da redação, onde o evangelista, com o intérprete da tradição, vivia na fé na sua comunidade, redigia um texto que não apenas quer satisfazer a curiosidade, mas constitui isso numa proclamação de fé. Outra questão, mas não devemos achar que a teologia de cada um seja a coisa mais importante do evangelho que leva o seu nome, não. Nenhum deles é um gênio teológico que propõe um conjunto singular de ideias originais para a edificação dos fiéis. Outra questão, eles estão escrevendo sobre Jesus. É o que Jesus disse, o que ele fez e que é o objeto de cada um dos evangelhos. O esboço de transmitir isso é a razão porque os evangelhos foram escritos, apresentar quem é Jesus. Quando estudamos cada evangelho, olha lá, torna-se legítima a análise da seleção de materiais do autor e da indagação sobre os motivos pelos quais ele chegou a essa seleção e sobre o que ele quis dizer e como ele escreveu, né? Uma das questões, mas Jesus é quem importa, não o evangelista, mas são importantes. Creio que o evangelho nos transmite a essência do que Jesus disse e fez, né? Vamos lá, pode
pode ser estudado nesse momento apenas os 4 evangelhos e Atos a ser estudado em outra parte. Porém, os escritos de João apresentam uma individualidade peculiar e são diferentes o suficiente do sinótico para que esses fiquem juntos. O 4º evangelho seja deixado junto com outros textos de João para outras divisões que nós vamos trabalhar, tá? Quanto a Atos, não há dúvida de que Lucas e Atos são 2 volumes de uma mesma obra e pouca coisa poderia favorecer na sua separação para os fins de estudo. Como a gente sabe que Lucas e Atos é uma obra em 2 volumes, que foi escrito por Lucas, essas 2 obras, através de Ireneu do século II, um dos pais da igreja. Você pode pegar o livro de Eusébio de Cesareia também, História Eclesiástica, também está essa narrativa, né? Outra questão, nós vamos trabalhar sobre a questão da teologia de Marcos, analisar ela um pouco, né, o conceito do teólogo João Marcos, né, para pensar e atribuir e ver sobre a questão do teólogo João Marcos em toda a história, né? Então isso aqui é uma introdução dentro dos conceitos sinóticos, problemas sinóticos, né? A vida do sinótico, né? E o que a gente pode pensar acerca dos sinóticos, ok? Shalom, até a próxima. E na próxima eu vou falar sobre uma introdução ao livro de Marcos. Quem foi João Marcos, ok?